E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias de cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom, e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Quiriate-Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, do Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô conduziram a carruagem. E Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com alufes, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à ilha de Quidom, Uzai estendeu sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzai, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzai, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até este dia. E Davi ficou com o temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-Edom, o Geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém, igreja? Amém. Agora vamos até o capítulo 15. Só correr um pouquinho. 1 Crônicas 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. E armou para ela uma tenda. Então Davi disse: ninguém deve carregar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e para sempre ministrar diante dele. E Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos 120. Versículo 11. E Davi chamou Zadok e Abiatar, os sacerdotes e os levitas, Uriel, Azarias, e Joel, Semaías, e Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais dos levitas, santificai-vos tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel até o lugar que preparei para ela. Porque como vós não o fizestes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. Versículo 25. Assim Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-Edom com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quenanias, o mestre de cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados, e com som da corneta, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo, e ela o desprezou no seu coração. Amém? Vamos entendermos o texto e trazermos para nós algumas lições que serão de muito enlevo
espiritual. Gente, por causa dos pecados dos filhos de Israel, visto que o povo da aliança sempre foi propenso a desagradar o coração de Deus, e de várias maneiras fizeram isso, principalmente no sentido da desobediência, rebeldia, idolatria. O Senhor sempre foi tratando com o povo. Israel estava passando uma fase bem difícil, e Eli era o sacerdote, e ele tinha 2 filhos, os quais também eram sacerdotes, mas oficiavam de maneira incorreta, vamos dizer assim, e faziam muitas coisas que desagradavam o Senhor. Comiam dos sacrifícios, comiam das carnes, tinham relacionamentos sexuais com algumas mulheres na porta do templo. Então a coisa estava ficando feia demais. E ele foi até chamou a atenção dos seus filhos, porém não os destituiu dos seus cargos. E Eli deveria ter feito isso. Ou seja, um pai, quando vê que o filho está errando, transgredindo, pecando, ele não pode ser conivente, tem que confrontar. O dever do pai é esse. É como Deus age conosco. Se Deus percebe que nós estamos com o trem descarrilhado, Ele, como pai, Ele é tratado como pai o tempo todo na Bíblia. Ele sempre vai chamar atenção, vai confrontar e vai tratar se for preciso. E o sacerdote Eli não fez isso. Deus foi pesando a mão, falou que trataria de uma maneira muito severa, e não houve descendentes da casa de Levi, da casa melhor de Eli, que era também um levita constituído. E gente, houve uma grande batalha entre os filisteus e os israelitas, ainda quando Ofni e Finéias estavam vivos, que eram os filhos de Eli. E devido também aos pecados desses 2 homens, vamos dizer assim, os filhos de Eli, os israelitas perderam uma batalha para os filisteus. Os israelitas se acamparam num lugar chamado Ebenezer, e os filisteus num lugar chamado Afec. E houve uma batalha e 4.000 homens israelitas foram mortos. Aí alguns pensaram o seguinte: nós estamos sem a arca da presença conosco, porque a arca da presença está em Siló. Então nós vamos mandar alguém até Siló e vamos trazer a arca da aliança de lá, porque assim prevaleceremos, venceremos com a arca da aliança. E eles trouxeram a arca, gente, e a matança foi maior ainda. Depois disso, 30.000 israelitas foram mortos, inclusive Ofni e Finéias, os filhos dele. Aí alguém foi dar a notícia para ele, que já era velho, idoso, 98 anos, homem grande e pesado. Quando ele soube da morte dos seus filhos e que a arca da aliança tinha sido capturada, ele caiu de onde estava sentado, quebrou o pescoço e morreu na hora. A sua nora, que estava grávida de um dos seus filhos, sentiu dores de parto, deu à luz e chamou aquela criança de Icabote. Foi-se a glória do Senhor. Por causa da morte do seu esposo, por causa da morte do seu sogro, porque a arca da aliança foi capturada. E os filisteus pegaram a arca, gente, levaram até um lugar chamado Asdod, e lá depositaram a arca no templo de Dagon. No outro dia eles foram lá ver como que estava a situação,
Dagon estava prostrado diante da arca do Senhor, estava humilhado ao chão. Eles pegaram e ergueram aquela estátua, e no outro dia eles foram verificar. Agora Dagon não estava somente prostrado, estava sem a cabeça e sem as mãos. E o Senhor começou a tratar com os filisteus. Olha, gente, mandou pragas, mandou hemorroidas, e foi matando aqueles homens. Aí eles pegaram a arca de Asdod, levaram até um lugar chamado Gat, mas a matança continua. De Gat eles enviaram a arca até Ecrom, mas a matança continuou, Deus tratando com os filisteus. Aí eles decidiram, amados, se livrar daquela encrenca, se livrar da arca do Senhor. Chamaram alguns feiticeiros, alguns adivinhos, e pediram orientação. O que nós fazemos? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão confeccionar aí, alguns objetos de ouro, vocês vão fazer imagens de hemorroida. Gente, olha que coisa estranha isso. Imagens de hemorroida. Alguém já viu uma hemorroida? Que coisa esquisita. Vocês vão fazer uma imagem de hemorroida de ouro. E ratos, porque também, ao que consta, a praga era proporcionada pelos ratos. Gente, eles confeccionaram 5 de cada, tratando de 5 lugares: Asdod, Ecrom, Asquelon, Gaza e Gat. E aqueles feiticeiros proporam assim: nós vamos pegar 2 bois, ainda sem desmamar, certo? E vamos fazer um carro para esses bois, e vamos enviar a arca até Bet-Semes. Se os bois não se desviarem do caminho, se ficarem mugindo, mas não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, nós saberemos que foi o Deus de Israel quem tratou conosco. Se os bois seguirem e chegarem no destino. E foi o que aconteceu, gente. Colocaram a arca da aliança em cima daquele carro novo, colocaram uma caixa junto com aquelas imagens de ouro confeccionadas, e enviaram aquele carro, e a arca chegou até Bet-Semes. E os moradores se alegraram muito porque a arca voltou para Israel. Mas alguns enxeridos curiosos foram ver o que tinha dentro da arca. Abriram a tampa da arca, foram olhar lá dentro, 70 homens morreram. Gente, que tristeza, quanta irreverência. E Deus tratando. Aí pensaram: a arca não poderá ficar conosco, vamos levá-la até Kiriat Jearim, vamos comunicar que os homens de Kiriat Jearim venham e levem a arca até Kiriat Jearim. E a arca chegou em Kiriat Jearim e ficou lá quantos anos, gente? Segundo o texto, 20 anos. A arca ficou em Kiriat Jearim. O rei que foi levantado, por Deus, foi o rei Saul. E Saul nunca fez menção de buscar a arca em Kiriat Jearim. E, gente, o povo, devido aos seus pecados, Deus ainda continuava tratando com eles. E o povo morria. E o povo clamava, e clamava alto, até que Samuel foi requerido pelo povo. E Samuel reuniu o povo numa assembleia, num lugar chamado Mispá, entre Mispá e Sem. E ali, gente, eles começaram a buscar a Deus, e os filisteus ficaram assustados, e os filisteus subiram para ver o que está acontecendo também, para continuar guerreando com os israelitas. Mas, gente, aí os israelitas clamaram para Samuel. Samuel foi e ofereceu um sacrifício a Deus, e naquele momento os inimigos foram envergonhados. Israel prevaleceu. E Samuel louvou ao Senhor, dizendo assim: nós vamos estabelecer aqui uma pedra
e esta pedra é rocha de salvação, e o nome desta pedra será Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas a arca permaneceu em Kiriat Jearim durante 20 anos, até que um homem segundo o coração de Deus resolveu buscar a arca da aliança. E gente, a intenção de Davi era uma intenção muito boa, muito nobre, muito digna, porque fazia muito tempo que a arca não estava com os israelitas. E Davi subiu até Kiriat Jearim, e o que ele fez, gente? Copiou um método filisteu. Fez um carro de bois para conduzir a arca do Senhor. De Kiriat Jearim até Jerusalém, uma distância de 12 quilômetros. E num lugar chamado Eira de Quidom, os bois subindo, consequentemente eles tropeçaram. E um dos filhos de Abinadab, o qual a arca ficou na casa dele o tempo todo, ele tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Um deles, o Uzá, foi tentar segurar a arca do Senhor, foi tentar ajudar Deus, e morreu fulminado na hora. E gente, Davi temeu e tremeu naquele momento, e pensou: não poderemos continuar com a arca, senão também morreremos. Então o que nós precisamos fazer é deixarmos a arca na casa de Obed-Edom. E a arca chegou até a casa de Obed-Edom, e lá na casa de Obed-Edom ficou quanto tempo? 3 meses. E Obed-Edom foi próspero e foi abençoado. E gente, o que eu aprendo com tudo isso que eu estou explanando a vocês? Em primeiro lugar, amados, pragmatismo só dá certo, em alguns setores, em âmbitos seculares, mas nem sempre dará certo no reino de Deus. O que é o pragmatismo? É um sistema onde a coisa está funcionando, então aquilo é o certo, aquilo é o correto, aquilo é a verdade. Nós precisamos ser pragmáticos e fazer a coisa funcionar de maneira que haja sucesso no empreendimento. Mas no reino de Deus nem sempre é assim. Não. Porque o reino de Deus é estabelecido por meio de princípios e valores. Princípios e valores. Gente, existia uma orientação para como seria conduzida a arca da aliança. Foi estabelecido que os levitas teriam que conduzir a arca, mais especificamente os filhos de Coate, os coatitas. Eles é quem deveriam carregar a arca nos ombros. E gente, o Davi, ao invés de ele consultar Deus, ele foi consultar o povo. Ele reuniu o povo. Não sabemos, amados, se ele tinha orientação, se ele tinha conhecimento de que a coisa teria que funcionar conforme estava estabelecido na lei de Moisés, onde os levitas é que teriam que conduzir a arca da aliança. Não sabemos, gente. Talvez até tinha conhecimento, mas pensou: se funcionou com os filisteus, também pode funcionar conosco, porque é algo nobre, é algo edificante. Nós estamos preocupados com a arca. A arca ficou muito tempo, Saul foi indiferente. A arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim. Então o que nós vamos fazer é correto. Não importa o meio, não importa é que nós vamos trazer a arca
da aliança. Só que, amados, nós temos que aprender uma coisa: que Deus estabeleceu a sua palavra para que ela seja obedecida e honrada. E se nós quisermos desvirtuar, ou seja, tirar a virtude da palavra de Deus e relativizarmos a verdade, amados, nós estamos muito fadados ao fracasso, com toda certeza. Se nós quisermos agir nesta vida da maneira que nós pensamos ser o correto, que nós pensamos ser o certo, e fazemos a coisa, na maioria das vezes, do nosso jeito, amados, a propensão ao fracasso é muito grande. Sendo que, queridos, nós como povo de Deus, nós precisamos conhecer de verdade a palavra, e é essa verdade que vai nos nortear, nos orientar e nos levar, amados, até uma plena libertação, e nos levar até o centro da vontade de Deus, para que consequentemente o Senhor nos abençoe. Quem deseja ser abençoado pelo Senhor? Não podemos negociar os princípios estabelecidos. Se existe uma maneira certa de fazer a coisa certa, é assim que tem que ser. Existe uma verdade absoluta, não podemos relativizar. Não podemos achar, se deu certo lá, vai dar certo aqui. Não, a igreja lá em células, vamos adotar células. Se está dando certo lá, pode ser que não dê certo aqui. Porque Deus tem uma maneira de trabalhar, e Deus usa de multiforme graça, gente. Deus usa de sua bondade e compaixão com o seu corpo. Mas, amados, tem uns que gostam de comprar no conto, tem outros que gostam de comprar no tozeiro, tem outros que gostam de comprar no lucro. Aonde a irmã Selma trabalha, qual que é o nome do mercado ali? Super preço. Gente, existe igreja, irmãos, para cada gosto. Não é verdade? Se você está aqui nessa noite, você está se sentindo bem. Quem está se sentindo bem aqui nessa noite? Quem está sendo sincero, glorifique mais forte. Nem todos glorificaram com tanta motivação. Gente, agora, se a coisa está acontecendo lá, também vai acontecer aqui em nome de Jesus. Só que, amados, se Deus está operando lá no mundial, amém, mas Deus pode operar aqui também. Só que, queridos, nós precisamos fazermos a coisa certa do jeito certo. Não é porque está funcionando lá e nós vemos, meu Deus, que coisa plena e absoluta, é lá que Deus está atuando. Olha quanta gente lá. Nossa, olha os ministérios lá, como Deus está honrando. Nossa, aqui tem 2, lá tem 10. Então Deus está lá, Deus não está aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Gente, olha, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, trazendo a arca, a motivação, o coração de Davi, gente, era um coração de verdadeiro adorador. Mas, trazendo a arca em cima de um carro de boi, estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Havia música, havia barulho, havia instrumentos musicais, havia alaridos, havia solenidade, havia festa, mas Deus não estava presente. Deus não estava presente. Nem sempre número é a diferença. Nem sempre onde há barulho há avivamento. Talvez possa ser só barulho mesmo. E Deus não tinha nada a ver com aquilo. E no entanto, quando alguém, gente, com uma boa motivação, resolveu estender a mão para a arca, ajudar Deus, foi fulminado na hora. Morreu sem dó, sem misericórdia. E o culpado foi ele? Não, o culpado foi
o líder, o Davi. Gente, o que nós estávamos tratando hoje aqui de manhã? O povo perece por falta de conhecimento. Mas de quem é o dever de trazer conhecimento ao povo? Hoje, na igreja, na dispensação da igreja, o dever é do pastor, do sacerdote na época. E se o pastor está negligenciando em trazer conhecimento para o povo, ó, quão negligente e reprovado ele está sendo diante do Senhor. É aquilo que eu estava falando. Você vai em determinados lugares, sem querer julgar, já julgando, que tem lá um culto de 1h30, tá? Tem um culto de 1h30, 1h15 só de música, 10 minutos de palavra, 5 de aviso. Aí o pregador sobe lá no púlpito, aleluias. Já começa por aí, né? E gente, dá uma palavra ali pouco. Você é vencedor, aleluias. E as coisas vão dar certo para você, aleluias. E fala uma meia dúzia de palavras ali, mas não traz conhecimento nenhum para o povo. Não traz conhecimento nenhum, gente. Isso é muito perigoso. Aí o povo vai perecendo por falta de conhecimento. Porque a maioria das pessoas tem aquela mentalidade: não, eu vou na igreja porque eu quero receber. Mas nós temos que ser igreja com a motivação de dar, porque dar é melhor que receber. Recebendo, nós estamos recebendo de Deus o tempo todo. Quem glorifica ao Senhor por isso? Se você não estivesse recebendo de Deus, você não estaria aqui. Deus está sendo gracioso e misericordioso conosco o tempo todo. Então, gente, Jesus falou: de graça recebeis e de graça, sem merecimento, vocês estão recebendo, sem merecimento também compartilhem. O dever da igreja é tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Que quer tomar a cruz é entender a missão de Cristo e saber que nós temos a mesma missão. Nós temos a mesma missão. A nossa missão é darmos frutos, é pregarmos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, amados, nós precisamos estarmos num lugar. Tudo bem, você gosta do cômodo, mas você vai lá e compra uma carne estragada no cômodo. Quem gosta de carne estragada? Não, eu só compro carne estragada. Não sei, às vezes bate um espírito da puta em mim. Se você vê que estão servindo lá um negócio estragado, você vai comprar lá? Se você vê que aquele negócio vai trazer prejuízo para você, você vai insistir? Gente, não é por nada. Tem um mercado que eu não compro mais carne. Porque uma vez eu comprei e fui muito infeliz na empregada. Fiquei desconfiado, não voltei mais lá. Agora, onde eu vou e tem uma carne boa, aí eu volto. Amados, nós precisamos estarmos atentos aonde a verdade bíblica está sendo pregada. Por exemplo, queridos, nós estávamos aprendendo aqui sobre não julgar. Quem tem mania de julgar os outros, levante a mão. Na hora que você não vai levantar. Eu, pastor, eu julgo todo mundo. Gente, Isaías 11 diz lá que Jesus, tendo os 7 Espíritos de Deus, não julgaria segundo as aparências. Mas lá em João 12 ele declarou que tem alguém que julga. A palavra que ele pregou, e o Pai é quem julgará. E nós seremos julgados pela palavra que ele pregou. E quem vai julgar é o Pai. Então, gente, nós precisamos aprendermos a fazermos as coisas certas do jeito certo, porque tem um jeito certo de fazer as coisas certas. Teria um jeito certo de carregar na arca, e só depois é que Davi entendeu isso. Depois Davi caprichou, não é verdade? Fez tudo de maneira coerente.
Agora ele foi atencioso, agora ele foi cuidadoso, agora ele foi cauteloso. E a arca chegou no devido lugar. Mas a Mical estava olhando na janela e não viu, parece um vagabundo. Mas o Davi estava dançando na presença do Senhor. Julgou. Olha o perigo do julgamento frio, pelas aparências. Não, eu não vou naquela igreja ali porque Deus não está ali. Gente, que coisa estranha isso. Amados. E a Mical ficou estéril até o final dos seus dias. Existe uma maneira certa de se fazer a coisa certa. Tem um jeito certo de orar, não pensando nos seus próprios deleites, disse Tiago. Existe uma maneira certa de ofertar. Se tem alguma coisa contra alguém, se alguém tem alguma coisa contra você, antes de deixar a tua oferta, vai e conserta. Quando for ofertar, tem que ser com alegria. Existe uma maneira certa de dizimar, é o 10%. Tem pessoas que negociam. Gente, até pastores negociam em princípio. Eu sou o vice-presidente do presbitério, certo? Aí a gente faz as nossas reuniões e nós comentamos. Administrando o presbitério. Tem pastores que, amados, faz 5 anos que estão no mesmo salário. E é sempre o mesmo valor. Nunca tem uma variação. A pessoa ganha, gente, 10 mil reais e dá o dízimo de 3 mil. Dá 300. E o dízimo de 10 mil reais é quanto? Existe uma maneira certa de se fazer a coisa certa. E tem pessoas que vão negociando. Gente, existe uma maneira certa de nós congregarmos, é não deixando de congregar como é o costume de alguns. E você está congregando nessa noite, eu tenho certeza que você está sendo abençoado, porque você priorizou estar na presença de Deus. Existe uma maneira correta de se relacionar com os irmãos. E como que é? Ser prevalecendo? Sendo soberbo, arrogante? Não. A Bíblia o tempo todo nos dá o norte de como que deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Para começar, tem que considerar o outro superior. Para começar, tem que fazer como Jesus, lavar os pés de todos. Para começar, tem que amar o inimigo. É fácil? Para começar, tem que dar outra face. É fácil? Está tudo estabelecido. Não, mas se alguém te dá um tapa na face, você dá. Eu acho então pela relativização, porque é a minha verdade, é o que eu acho. Eu sempre tenho a razão. Já se deparou com pessoas que sempre são as que têm razão? Nunca, ela é errada, nunca admite os seus erros. Não. Gente, existe uma maneira certa de se relacionar. Jesus estabeleceu: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. O grande exemplo para nós é Jesus Cristo. E Jesus, o que Jesus declarou lá em Mateus 11:29? Aprendei de mim que sou manso e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Agora, gente, quem se considera uma pessoa mansa? Levante a mão. Quem se considera uma pessoa mansa? Olha, tem os mansos no nosso meio. Mas um do outro. Meu Deus, eu estou... Quem se considera uma pessoa humilde do nosso meio? Levante a mão. Quem se considera? Eu sou mais humilde. Gente,
Paulo lá em Filipenses: nada fazeis nem por contenda, nem por... Existe uma maneira certa de fazer a coisa certa. Não façam nada nem por contenda. Como tem gente que pica, né? Tem gente que adora um biquinho por picuinha, por bobagemzinha. A pessoa entra numa encrenca. Já viu, irmão Tamir? Por uma vírgula a pessoa já está querendo. Nada façam nem por contenda, nem por vanglória, antes por humildade. Considerar os outros superiores a si mesmos. Não atende de cada qual para o que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Jesus tem o nome que está sobre todo nome? Porque ele não fez nada por contenda nem por antes por humildade. Gente, não é fácil ser humilde, ser muito humilde. Não é fácil. Mas é fazer a coisa certa, é se relacionar com o próximo do jeito certo. Segundo ponto, amados. E hoje é ceia, não se preocupe com o horário. A maionese está te esperando lá. A maionese não vai sair da tua geladeira correta. Não, ele está demorando. Vou embora. Né? Só vou esperar até 9h30. A maionese não vai fugir de lá, não. Gente, não podemos menosprezar aquilo que não é de forma nenhuma para ser menosprezado. A presença de Deus. Gente, Moisés, ele percebeu a importância da presença de Deus. E ele declarou assim: não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Mas, gente, Moisés valorizou tanto a presença de Deus, e quando Deus falou para ele: Moisés, pede e a rocha dará. O que ele fez? Fez a coisa certa do jeito certo? Fez a coisa certa do jeito? Recebeu o tratamento de Deus ou não? Ficou sem entrar na terra, gente. Muitas vezes nós estamos aí, né? Fazendo a coisa errada do jeito errado. E não estamos nem aí para a presença de Deus. E Deus está o tempo todo nos observando. E olha, amados, Deus falou assim, através de Paulo, que ele não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, amados, Moisés ficou sem entrar na terra prometida, mesmo dando muito valor à presença de Deus. Não podemos manipular a presença de Deus e achar que o tempo todo Deus vai nos perdoar, mesmo nós andando fora dos propósitos e dos caminhos. Gente, o povo de Israel estava pecando, estava idolatrando, e eles acharam assim: não, vamos trazer a arca, porque Deus vai resolver a nossa situação. Não. A matança foi maior, porque a presença de Deus não se manipula. A arca era um símbolo da presença de Deus, mas Deus não estava nem aí para o povo, porque havia desonra, havia desobediência, não havia busca, não havia preço a ser pago, não havia sacrifício, não havia o homem certo intercedendo. Gente, jamais vamos ser irreverentes diante da presença de Deus.
porque o prejuízo sempre será grande. O próprio Davi ele compôs lá no Salmo 5, no verso 7: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei ao teu santo templo. Gente, nós estamos na presença de Deus nesta noite. Se nós valorizarmos esta presença que aqui está, as coisas têm tudo para dar certo. Mas de repente nós estamos aqui relapsos, ouvindo por aqui, soltando por aqui, não vamos colocar em prática absolutamente nada do que está sendo ministrado. Gente, não vai adiantar nada. Olha, a arca ficou 20 anos em Kiriat Jearim, não há relato nenhum de prosperidade naquele lugar. Mas a arca ficou 3 meses em Obed-Edom, e a casa de Obed-Edom prosperou, porque com certeza havia valorização da presença de Deus, porque a presença de Deus é o maior bem da humanidade. Se não for a presença de Deus, nós já teríamos sido sucumbidos, nós já teríamos sido derrotados. Fique em pé e glorifique ao Senhor pela sua presença no nosso meio. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor, porque é o Senhor quem nos permite, por graça e misericórdia, nós como igreja estarmos na sua presença. E se nós estamos na sua presença, é porque Ele tem nos sustentado. Ele é o Pai das misericórdias, e mediante tantos erros nossos, Ele tem sido bom e tem nos dado novas oportunidades. Então vamos, a partir de hoje, buscarmos orientação do Espírito Santo para entendermos qual é o princípio que deve ser honrado, e vamos honrar de verdade, não do nosso jeito, não relativizando a verdade, mas honrando a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.